Fala pessoal, André Canso de volta no canal. Hoje é sábado, nós vamos falar sobre dinheiro, educação financeira. E hoje eu vou fazer um vídeo seguindo uma sugestão do nosso colega aí, John Paul, que tem visto os nossos vídeos aí, dado bastante sugestões e aí eu vou até comentar uma coisa que eu sempre falo nos vídeos. Quando você vê os vídeos aí, pintou alguma ideia interessante que você acha que eu posso agregar para vocês, deixa nos comentários aí a sugestão que na medida do possível a gente tenta trazer, tá? Então, recapitulando, que já tem um tempinho já que eu não gravo vídeo sobre educação financeira, a gente criou uma playlist no canal aqui sobre educação financeira e isso aqui veio inicialmente como um suporte para os vídeos de mercado financeiro que eu estava fazendo. Então eu fiz inicialmente um vídeo de mercado financeiro, conceitos, aí me convidaram, até minha esposa me convidou para participar de uma live no canal dela sobre educação financeira. Por quê? Porque eu acho que o mercado financeiro ele é um estágio depois, né? Então, se você não tem nem as contas equilibradas, você falar em investir, day trade, ações, uma série de outras coisas, eu entendo que a gente tem que organizar a casa primeiro. Então, dentro dessa playlist aqui de educação financeira, se você não viu, te convido aí a dar uma verificada. A gente fala sobre educação financeira. Vamos falar sobre dinheiro, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. Então, nos vídeos aí a gente usou essa planilha aqui para fazer uma análise de financeiro, de receita, de despesa, como que eu faço para chegar num ponto legal e quando eu chego, o que eu vou fazer, o que é custo de oportunidade, tudo isso a gente tem nesses vídeos aqui. E aí ele me pediu para fazer um vídeo sobre educação financeira voltado para casais. Então, você que juntou, casou, amigou e agora tem uma outra pessoa que você divide as contas. E eu até diria que talvez isso aqui sirva até para quem está dividindo a casa com um colega, com quem quer que seja. A gente não precisa travar naquele modelo de marido e mulher, tá? Então, eu acho que dá para pensar de forma abrangente. Como que a gente faz para guardar dinheiro e antes do guardar dinheiro a gente passar por essa etapa aqui? Então eu vou até copiar esse pedaço aqui, ó. Então eu vou copiar essa parte aqui para a gente poder ter um início de raciocínio. E como eu sempre digo para vocês no canal, eu procuro ser o mais sincero possível com as informações que eu trago aqui. Então, o que eu vou falar para vocês? Existe um mundinho que seria o mundinho ideal, aquele mundo em que tudo roda perfeito, e talvez nesse mundo que roda perfeito a gente nem tivesse dívidas e não precisaria tocar no assunto. Mas nesse mundo ideal, o que seria, no meu entendimento, tá? Deixando isso bem claro, como o vídeo é meu, eu estou dando a minha opinião, e aí cabe a cada um fazer reflexão. Até uma outra playlist que a gente tem aqui de reflexões, eu acho que cada um tem que pensar a respeito do que cabe para si, né? Ver se o que eu vou falar é adequado ou não à sua realidade. Então, o que eu acho que seria o ideal num casal que é perfeito? Se o casal perfeito, a pessoa, vou usar aqui uma de forma genérica, tá? A pessoa um e a pessoa 2 que forma o casal. Eu tenho a pessoa um ganhando 5 mil e eu tenho a pessoa 2 ganhando. Bom, vamos considerar que a pessoa 2 ganha um pouco menos. Então ela ganha 2 mil por mês. Então isso significa que no mundo ideal a receita do casal é de 7 mil reais. Então, o que eu te diria no mundo ideal sobre. Deixa eu aumentar essa letra aqui. O que eu te diria no mundo ideal sobre essa visão aqui de casal perfeito? E aí, é claro que aqui eu posso querer dizer aqui que esse 5 mil e 2 mil possa ser uma pessoa só contribui com a receita do casal e eu tenho, por exemplo, 10 mil reais, porque uma ganha 10 e a outra ganha zero. Mas voltando lá no meio a meio, tá? Então 5, 2 ou 2, 2, 5, 5, não importa. A questão do financeiro é um referencial. Então eu tenho aqui uma receita do casal. Vamos botar aqui, receita do casal de 7 mil reais. Isso seria o mundo ideal. E aí na despesa do casal, suponhamos que eu teria, nesse encontro de contas que eu fiz aqui embaixo, eu tenho um total de despesa aqui. Vamos botar um cartão de crédito de 5 mil aqui só para. Vamos botar um cenário positivo. Meu cartão de crédito aqui é 3. Então eu tive uma despesa aqui de 5.275. Isso significa que eu tenho um saldo
nesse caso aqui vai ser um saldo positivo, de 7.000 da receita, menos a despesa que eu vou ter do casal. Então, esse casal do mundo perfeito, como diria, a gente costuma dizer, no mundo de Alice, né, onde tudo acontece de forma maravilhosa, ele tem aqui uma sobra positiva, um verdinho, de R$ 1.725. Então, esse R$ 1.725, o casal perfeito ele vai se encontrar, ele vai chegar a uma conclusão que é única, que eu vou pegar esses 1.725 e eu vou colocar, sei lá, 30% para investimento, eu vou colocar 20% para colocando porcentagem para ficar de forma mais genérica, para uma viagem. Então, vamos colocar aqui investimento, viagem. Eu vou colocar mais 20% para dividir 10% para cada um de gastos pessoais, já antecipando uma informação que eu vou comentar daqui a pouco. Então eu fiquei aqui com 30%, eu sobrei 30%, e esses 30%, sei lá, eu vou colocar numa previdência privada. Então eu estou preparando aqui a minha velhice com esses 30% no mês. Então, se eu não errar na forma de fazer as contas, eu vou ter aqui 517, isso aqui tudo fórmula, 517, no final das contas eu chego à somatória do meu saldo do casal. Tá? Então o casal, de comum acordo, ele chegou à conclusão de que eu vou pegar o dinheiro dos dois, eu vou juntar o dinheiro, vou pagar as contas e vou chegar num final positivo ou negativo. Então, se esse saldo aqui fosse negativo, então vamos supor que eu tivesse aqui um cartão de 5.000. Então agora eu tenho um saldo do casal, despesa do casal 7.250, eu tenho um saldo negativo. O que esse casal ideal iria fazer? Ele ia conversar, analisar essas receitas e despesas. Então, se você não viu os vídeos passados, eu te convido a verificar. Esse casal vai analisar a receita e despesa e vai chegar de comum acordo à conclusão de que, por exemplo, eu posso cortar um pouco desse cartão aqui. Então, cara, esse cartão está muito caro, eu tenho um somatório de 5.500 de cartão, vamos diminuir aqui, eu estou gastando muito, você está gastando muito, e a gente volta para os 3.000 de cartão e eu volto a ter aquele momento que aqui a gente tem um saldo 5.275. Eu volto a ter um saldo positivo, eu coloquei errado aqui. 5.275. Então eu voltei a ter um saldo positivo porque esse casal entrou num acordo e tudo que é feito nesse casal é conversado. Agora, pessoal, na boa, isso aqui é bonito nos livros. Só que na prática, quando a gente junta com alguma pessoa, quem já é casado, eu já sou casado há mais ou menos 10 anos, quem já é casado sabe que isso aqui como eu disse, é mundo de Alice, tá? Por que isso? Porque uma coisa é você morar sozinho e definir 100% das suas receitas e despesas. Você tem autonomia para fazer tudo, você tem as mesmas vontades que você mesmo. E olha lá, às vezes tem momento até que você quer comer uma pizza, mas dá vontade de comer um chocolate. Então, nem a gente mesmo se entende na hora de tomar decisões. Imagina duas pessoas que vieram de educações diferentes, de realidades diferentes, de mundos, às vezes, completamente distintos. Então, o que a gente tem hoje em dia? A gente tem um casal, hoje, que a pessoa ganha, sei lá, vou exagerar agora de propósito, tá? A pessoa 1 ganha 50.000 e a pessoa 2 ganha 2.000. Então, você tem aqui 52.000 de despesa, de receita. Só que você pegar isso aqui e somar, a maioria das pessoas não vai ter maturidade e vai achar que uma está vivendo às custas da outra, isso vai gerar um problema. Ou então, eu ganho 50.000, mas eu não quero simplesmente dividir as receitas, porque isso aqui pode motivar um certo comodismo nessa pessoa que ganha menos. Ou então, você tem um casal que você acordou desde o começo que cada um ia dividir as despesas 50-50. E aí você tem uma série de cenários que você sai do mundo perfeito dos livros e você entra na realidade do dia a dia, que entra num comentário. Vou ver se eu consigo aqui puxar esse comentário que ele fez, que eu acho que reflete muito. Vou tomar liberdade, tá, João? Cadê? Tem muita coisa aqui. Deixa eu ver se é esse vídeo aqui.
Aqui, ó, bom saber, aqui, ó. Aqui em casa, até achei interessante a expressão. Aqui em casa é um pega para capar. Então, como eu prezo pela sinceridade aqui no canal, eu vou ser muito transparente com vocês. Eu não tenho essa realidade do mundo de Alice. Durante um certo tempo, eu me propus a... Eu tenho filhos, eu me propus a ser a pessoa que bancava tudo e no acordo de que a outra pessoa ficaria responsável pelos filhos. E o difícil disso é que essa pessoa aqui é uma pessoa que tem um temperamento, um comportamento, tem objetivos, e essa pessoa que tem outro. E você, querendo ou não, isso gera uma certa limitação no planejamento, porque esse mundo de entendimento, ele não vem do financeiro. Ele pressupõe uma série de acordos, uma série de entendimentos do casal que são antes da educação financeira. E eu tenho reforçado muito no canal que a gente não tem educação financeira em casa, a gente não tem educação financeira nem na escola. Então, você não, é muito difícil você exigir das pessoas que elas tenham maturidade financeira se elas não têm maturidade de muita coisa. Então, eu não sei nem o que é educação financeira. Eu nunca me preocupei com educação financeira. Eu simplesmente ganhava e gastava, e inconscientemente todo mundo sabe que se você gastar mais, você vai ficar devendo. Então, eu inconscientemente eu procurava não gastar mais do que eu ganhava, mas era uma coisa muito aleatória, eu não tinha controle de custos, eu não sei quanto que eu gasto, eu não sei quanto que eu ganho, então isso é muito aleatório. Essa pessoa 1 pode ser uma pessoa que gosta de viajar, ela gosta de sair, ela gosta de compras, e essas compras não necessariamente a gente precisa levar para um lado negativo, ela pode comprar coisas para si mesmo, por exemplo, um shampoo diferenciado da marca que ela gosta, um batom no caso das mulheres. Essa segunda pessoa, ela gosta de economizar, ela quer investir em cursos, ela prefere comprar uma casa. E pode até ser que essa segunda pessoa, essa primeira pessoa aqui não, ela prefere alugar a casa. E aí eu pego uma casa, a gente até fez um exercício de raciocínio nos vídeos passados, se eu pegar 500 mil numa casa, esse 500 mil aqui, essa letra está muito pequena, deixa eu ver que tamanho que eu coloquei aqui, 14. Esses 500 mil da casa, ele pode ser um 500 mil de investimento. Então pode ser que essa pessoa que inicialmente, quando a gente fala de viajar, sair, compras, essa pessoa tem uma cabeça de gastadeira. Não, ela tem uma cabeça de que talvez ela pegue esses 500 mil aqui e ao invés dela comprar uma casa, ela transforma numa renda mensal de 3 mil, de 5 mil. Então, o que seria o mundo perfeito desse primeiro casal aqui? Essas duas pessoas se conversaram e elas chegaram à conclusão de que sim, apesar de eu gostar de comprar uma casa, pô, a sua ideia é legal, mas nem sempre isso acontece. Então, o que eu sugiro, tá? Como um segundo mundo que seria um mundo mais próximo da realidade. Se eu tenho uma pessoa aqui que ganha 5 mil e a outra ganha 2, vocês podem estabelecer uma porcentagem desses ganhos pessoais que eu vou usar para gasto pessoal. Então, um exemplo, eu estou de barba e quem usa barba sabe que às vezes você compra um shampoo de barba, um balm de barba, uma lâmina diferente, uma navalha. No meu caso eu uso navalhete ou navalha. Então é um gasto que você vai ter que as mulheres nunca vão entender ou nunca vão querer ter. Da mesma forma, as mulheres vão querer comprar Isso eu estou falando de cuidados pessoais, beleza, para ficar mais ou menos na mesma página. As mulheres vão querer comprar um shampoo com uma marca diferente, cara, eu já ouvi essa expressão, acho até engraçado, porque eu já tive o cabelo comprido e eu lavava todo dia. As mulheres falam que não pode lavar e tem que usar um shampoo especial, e a gente lava o shampoo com sabonete, o cabelo com sabonete fica legal. Então, o que eu sugiro? Determina uma porcentagem, aí é uma coisa que vocês têm que entrar em acordo, 10%, 20%, vamos colocar, por exemplo, 10%, que vai ser para gastos pessoais. Gastos pessoais. E aí, o que seria esse gastos pessoais? Eu vou pegar o meu dinheiro que eu estou trabalhando, eu vou lá todo dia para a empresa que eu trabalho, e eu
conquista o direito de ter um gasto comigo. Então, por que que isso é interessante? Porque ao invés de pegar esse bolo de dinheiro e jogar no comum, eu estou valorizando o esforço individual de cada um. Então, não que a pessoa precise gastar, porque se você voltar aqui nos 50 mil que eu coloquei, eu vou ter aqui, vou até botar 500. 50 mil, pô, esse aqui vai ter 200, esse aqui vai ser 5 mil. Eu posso, às vezes, até, se a disparidade for muito grande, entrar num acordo. Ó, eu estou aqui com meus 10% de 5 mil, que é 5 mil, o seu 10% é 200, eu vou te repassar uma parte. Então, é questão de conversar. E aí, com a sobra, se a gente voltar aqui nos 5 mil, isso significa que agora, se eu for somar aqui, eu não vou ter mais os 7 mil reais. Eu vou ter os 7 mil menos a soma desses dois aqui. Então eu passei a ter uma receita do casal de 6.700. Eu agradei cada um dos dois, eu resolvi a parte pessoal, então vou comprar eu que gosto de informática, vou comprar um HD, vou comprar alguma coisa com o dinheiro que eu estou guardando, vou comprar como eu disse, um artigo de limpeza pessoal, alguma coisa que vai me agradar, vou comprar um chocolate aqui, ó, tem um chocolate aqui, sem fazer propaganda, tem um chocolate aqui, eu vou comprar porque eu gosto de chocolate. Então eu cheguei nessa receita pós gastos pessoais de 6.700. E aí eu vou voltar para as minhas despesas e vou olhar o que eu preciso gastar. Então eu vou olhar aqui, eu tenho energia, eu tenho água, eu tenho telefone, eu tenho TV a cabo, eu tenho Netflix, eu tenho farmácia, supermercado, e aí vai variar a conta de cada um. Se vocês têm um estilo de pedir comida no iFood e tal, talvez entre até aqui no cartão, e aí eu vou ter uma receita pós pessoal, e eu vou ter uma despesa do casal. E aí eu vou aqui, e essa despesa do casal é interessante, que ela já não vai contar mais com as informações, com o pessoal aqui. E hoje fica muito tranquilo de você até separar esses gastos, porque se você quiser, por exemplo, você pode ter, citando, sem fazer propaganda de marca, mas, por exemplo, eu tenho um cartão do Nubank que eu deixo só para fazer gasto pessoal, coloco minha conta lá, o dinheiro que vai sobrando ele vai rendendo diário, porque tem um rendimento lá do CDB, do CDI, sei lá, e eu uso um outro cartão para fazer a despesa que vai entrar aqui na conta da despesa do casal, para não misturar as contas. Então a despesa desse casal já separado, ela vai ficar do 5.250. E agora eu vou ter aqui um saldo que ele vai continuar sendo a receita do casal, mas agora tirando os gastos pessoais, o meu saldo, de 1.425. Agora, com esse 1.425, eu vou fazer um planejamento em comum acordo das duas pessoas que integram esse casal, o que eu vou fazer com esse dinheiro. E por que é importante essa primeira etapa aqui? Porque geralmente as discussões com relação a dinheiro, elas entram numa disparidade de ganho e numa disparidade de objetivos. Então, se eu tenho um objetivo pessoal e geralmente isso vai ser picuinha, vai ser coisa pequena. Ah, eu quero gastar, eu quero comprar um celular, eu quero comprar um chocolate, uma coisa de saúde e tal, de limpeza pessoal. Isso você consegue entrar nesses 10% aqui, mesmo que você não consiga comprar no mesmo mês, você faz um caixa e vai comprando. É perfeitamente administrável. Isso aqui, se você quiser, você pode aumentar para 20%. Ó. Então eu botei 20% aqui. Eu tenho a despesa do casal, a receita pós-despesa aqui, ela caiu. Deixa eu só ver o que eu fiz aqui que ficou. Tá, eu botei um mais aqui. Menos. Então eu fiquei aqui e tal. O saldo reduziu, então dá para equilibrar. Não, 20% está muito, porque não está sobrando muito dinheiro para a gente poder fazer conta. Então eu vou mudar para 15%, ou então eu vou voltar para os 10%, ou então eu tenho um salário legal aqui de 50 mil. Então eu chego a um acordo de que meu gasto pessoal eu vou abrir mão dos 10% e eu vou colocar 2% aqui. Então ainda tenho 1.000, que é muito, ainda sobrou bastante. Então isso é negociável, é administrável e vocês podem entrar em acordo com relação a essas contas de gasto pessoal. Mas eu acho essa parte muito importante. E aí, com esse saldo que sobrou aqui, nesse caso aqui a gente tem R$1.000,
Agora eu vou fazer esse mesmo raciocínio que eu fiz lá em cima. Então eu vou só mudar a fórmula aqui que eu acho que ele pegou lá em cima. Então eu vou pegar esse saldo aqui, vou travar a célula, igual esse saldo aqui, vou multiplicar para cá, e aqui eu tenho um planejamento do que eu vou fazer com esse dinheiro aqui. Então, por exemplo, eu posso determinar que eu vou investir 30%, ou eu posso pegar esses 30% de previdência privada e falar, eu vou investir 60% e eu não tenho mais esse de baixo. Então, eu passei a investir 615 por mês. No final de um ano, sem juros, sem nada, eu tenho R$ 7.000. R$ 7.000, nesse cenário que a gente tem desse casal aqui, é um 13º a mais, é um salário a mais que eu posso usar para investir, eu posso usar para outras coisas. Eu quero fazer uma viagem. Então, mais uma vez, esse 205 aqui, no final de um ano, ele vira 2.460. Você não precisa fazer uma viagem de 30 mil. Se uma viagem para uma cidade mais próxima, uma cidade turística, geralmente a gente tem uma cidade próxima aí que é interessante, ou então mesmo resolvi sair para um restaurante diferenciado. Então, tudo isso aqui você pode utilizar. Nesse caso aqui, o gasto pessoal ele já foi sanado por essa parte aqui. Então, eu não tenho mais esses gastos pessoais. Então, eu posso colocar aqui, sei lá, qualquer coisa, comprar uma TV, ou eu posso até colocar aqui como provisão para a compra de casa, ou de um carro. Vamos colocar um artigo mais barato, compra de um carro. Então, no final de um ano aqui eu tenho R$ 2.460. É pouco, o carro custa 50 mil, tudo, mas é pouco, mas já é parte do carro. Então você passa a ter um dinheiro que ele é uma sobra do casal, vamos dizer assim, uma sobra. Você não tem mais o problema de cunho pessoal, de gerar um certo transtorno, de que a outra pessoa não está conseguindo atender as necessidades básicas dela, de vontade, de comprar uma besteirinha qualquer, que para você pode parecer besteira, mas não é. Independente do que seja, mais uma vez, independente do tipo de casal, por isso que eu coloquei pessoa 1 e pessoa 2, tá? Então eu acho que até se você mora com um colega e divide as despesas num nível desse aqui, se você mora com seu irmão e divide as contas da casa, até isso você pode talvez chegar nesse mesmo raciocínio que a gente colocou aqui. E aí eu quero fazer algumas observações antes da gente finalizar o vídeo, que é o primeiro. Talvez, quando você me pedir o vídeo, e aí eu vou te forçar a reflexão, tá? Mais uma vez, o objetivo da segunda playlist lá do canal, eu acho isso muito importante. Talvez você queria uma receita pronta, e receita pronta não existe no caso do casal, e até não no pessoal, porque cada pessoa é de um jeito, cada casal é formado de um jeito, e cada pessoa tem uma realidade diferente. Então é óbvio, vamos deixar uma coisa bem clara, é óbvio que um casal que tivesse aqui uma receita, cada um, de R$ 100.000, R$ 100.000, é óbvio que esse casal que tem uma receita de 200 mil por mês, ele vai ter uma memória de cálculo, ele vai ter uma habilidade de movimentar esses cálculos muito mais tranquila do que uma pessoa, um casal, que tem aqui R$ 1.000 de cada um, ou talvez aqui 1.000 e 1.500, e tem que, como diz o outro, vender o almoço para comer a janta. Talvez esse casal aqui que ganha R$ 1.500, ele esteja na situação de desequilíbrio de receita que a gente colocou aqui, ó, que eu tenho um negativo. E aí uma das coisas que esse casal aqui vai ter que fazer não é dividir o saldo, não. Esse casal vai ter que sentar para conversar e falar o que a gente pode fazer para aumentar essa receita, para que esse negativo de saldo aqui, ó, que hoje está negativo, então vamos até marcar de amarelo aqui, está negativo, que eu consiga voltar na situação inicial que eu sugeri aqui, ó, pô, agora está sobrando. Então, são cenários diferentes, de situações diferentes. Agora, dito isso, o que eu acho importante? Nem sempre você vai conseguir chegar nesse acordo ou nesse acordo aqui. Então, esse aqui é um mundo de Alice, esse aqui também não deixa de ser, porque você tem um acordo. Então, vai aí uma receita de casal.
Primeiro, o financeiro ele é uma consequência, ele não é a causa raiz. Então, se você está tendo problema com o financeiro, dá uma pensada, dá uma analisada aí, senta, analisa o seu dia a dia, o seu cotidiano, como que estão as outras coisas da sua vida de casal. Porque à medida que você vai melhorando as outras coisas, o financeiro vai entrando no eixo. Então eu comentei que eu procuro ser o mais transparente possível, o mais sincero possível. E eu vou ser muito transparente, até muito pouco tempo atrás, quando eu ia falar de dinheiro na minha casa, a gente brigava. E não era por conta do dinheiro, é por conta de outros fatores que estavam precisando de ajuste, precisavam de uma atenção. E à medida que a gente foi tratando junto esses fatores, hoje a gente já consegue falar sobre dinheiro, já consegue fazer alguns planejamentos juntos. Mas o que foi muito importante, e eu deixo aqui de mensagem, para que vocês cheguem num equilíbrio com relação a dinheiro. É uma coisa que eu acho que talvez eu tenha colocado aqui nas reflexões, se eu não, vamos ver se eu coloquei esse tema aqui, ó. Respeite os seus limites. Respeite a si mesmo. Por quê? Porque às vezes, isso aconteceu comigo, você ganha R$ 5.000 ou ganha R$ 2.000 e você está se esforçando pagar uma conta de 10.000. Cara, isso aqui vai te gerar um problema psicológico, um problema de dormir com a consciência tranquila, um problema de ficar disposto para ganhar mais, que vai te atrapalhar em todas as áreas da sua vida. Então, qual que é o primeiro ponto? Se você tem uma situação dessa aqui, e você não consegue reduzir os gastos, e você está se esforçando com um salário de 2.000 para pagar um de 10, o primeiro conselho que eu te dou é respeite os seus limites. Então coloca o pé na porta, deixa claro que o seu limite é de 2.000. Talvez no começo você vai extrapolar isso aqui, mas você baixar de 10 para 2, você vai começar a perceber que antes você dava conta, por exemplo, dos 10, mesmo ganhando 2, sabe-se lá como, você dava conta de custear R$ 5.000. Então, ó, passando um carro de som aqui, vai atrapalhar um pouco o vídeo, tá? Mas eu não vou parar de gravar não. Então, pode ser que com os 10.000, com os 2.000, você dava conta de bancar 5. E a hora que você começa a se respeitar e limita, falar, eu só vou gastar 2, o que você tinha de negativo, você começa a puxar para frente. E você começa a fazer esse exercício aqui, ó. Você começa a reduzir ao ponto de que você vai quitando as suas dívidas e você vai chegando num ponto de equilíbrio. E naturalmente, você respeitando seus limites, a pessoa aprende a te respeitar mais e ela passa a entender que talvez ela possa contribuir um pouco mais, talvez vocês possam fazer alguma coisa junto e a coisa vai acontecendo. Mas mais uma vez, isso não vem do financeiro. O financeiro é uma consequência de uma tratativa do dia a dia do casal com coisas que, cara, a gente junta. E o ideal seria, eu vi um vídeo daquele pastor Cláudio Duarte que ele fala o seguinte: o ideal seria que as pessoas fossem completamente resolvidas e se juntassem duas pessoas resolvidas para poder formar um casal completamente resolvido. E aí a gente teria esse cenário aqui. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente junta com a pessoa achando que juntar com outra pessoa vai resolver problemas que a gente tem. E isso não é verdade. Então a gente chega numa situação que você é senhor da sua vida e aí você passa a ter uma situação que você tem que dividir a sua vida com outra pessoa. Então, o que acontece? Você tem que trabalhar essa integração do casal e fazer com que essa educação financeira faça parte dessa tratativa. Não de forma impositiva, porque isso vai gerar problema no casal e vai aumentar o problema tanto da parte financeira quanto das outras partes. E ser casal é comer 1 quilo de sal junto. Acho que vocês já devem ter ouvido essa frase, tá? Então, o que eu diria para vocês? Primeira dica, as finanças do casal elas não vêm do financeiro, elas vêm do relacionamento do casal. Segunda dica, respeite os seus limites. Se você dá conta de ganhar 2, primeiro você paga os 2 e aí você corre atrás, dentro daquele entendimento de que eu estou gastando mais do que eu deveria, para aumentar essa receita. Então esses 2.000 ele pode virar 5 e você tem uma sobra maior. E por último, depois que você entendeu que o financeiro é uma consequência,
que você tem que respeitar os seus limites. Você vai chegar numa situação que você vai entender a realidade do seu casal, como que ele é formado, tanto nas características pessoais de cada um, quanto na capacidade financeira de cada um. E aí vocês vão conseguir sentar e conversar. E aí, nesse conversar, tem uma ressalva que eu queria deixar. Se você tem uma pessoa que ganha 5, outra pessoa ganha 2, e aí nesse casal seu, esse aqui vai contribuir, por exemplo, com 3 mil. Vamos supor que ele vai contribuir com 3 mil. E esse aqui, no acordo de vocês, você chegou à conclusão de que eu vou contribuir com 2,5. E aí, para contribuir com 2,5, ele vem aqui e pega um empréstimo anual de 12 mil. Vamos colocar aqui, eu peguei um empréstimo, eu estou devendo 12 mil e agora eu estou conseguindo contribuir com os meus 2.500, tá? Com uma sobra para poder pagar outras coisas. Esse juro aqui, vamos considerar um juro médio aí de 5% ao mês. Esse juro, ele não é dessa pessoa 1. Se você está analisando uma conta de casal, isso aqui às vezes passa despercebido, tá? Quando eu considero que eu estou gastando juro aqui, então vamos supor que eu peguei 12 mil e na prática esses 12 mil vão transformar em 25. Eu estou fazendo conta aleatória, tá? Não estou levando em consideração o juro, nem o tempo, nem nada. Então eu cheguei à conclusão aqui de que eu vou ter uma diferença de 13 mil reais. Conta de cabeça. 13 mil reais. Esses 13 mil reais que a pessoa 2 vai ter que gastar, tem que ficar muito claro para o casal de que mesmo que eu tenha aqui a pessoa 1 fazendo um investimento, eu vou contribuir só com 3 mil, mas eu vou investir 2 mil por mês. Isso aqui é um investimento burro. Por que é um investimento burro? Porque, na média, você vai ganhar no investimento, vamos colocar investimento pensando em longo prazo, tá? Não estou falando das mágicas de mercado financeiro, não. Eu vou ter uma receita mensal de 3% ao mês numa carteira de investimento que tem um rendimento muito bom. Então, eu estou falando de uma pessoa que está ganhando 3% ao mês, mas ela está gastando 5% ao mês. E lembrando, esse débito ele não é da pessoa 2, ele é da pessoa 1 mais 2. Então, esse débito aqui ele vai tirar a tranquilidade da pessoa 2. Então, quando vocês forem conversar sobre casal, a minha recomendação, depois de que entenderam como que o casal funciona, depois que entenderam as particularidades de cada um, os limites de cada um, deixa isso aqui bem claro. E isso entra, inclusive, numa situação dessa primeira página aqui, que eu estou devendo, por exemplo, vou puxar algumas coisas aqui, tá? Vou puxar essa memória de cálculo, mas eu vou diminuir essa casa aqui, só para não ficar uma dívida tão grande. Então eu tenho aqui, eu vou usar de lá só para já a fórmula está pronta. Eu vou tirar a casa aqui, ó. Então eu tenho uma dívida aqui de 46.500. O casal tem que entender que para vocês terem uma tranquilidade dos dois, essa dívida tem que ser trabalhada pelos dois. Porque se essa dívida for trabalhada por um só, se você demorar aqui, suponhamos que você demore para pagar eu vou dividir aqui, eu tenho condição de pagar por mês essa dívida, R$ 500. Eu vou demorar 93 meses para poder pagar essa dívida. Então eu vou ter aqui meses, eu vou ter 7 anos, 8 anos aqui pagando essa dívida. Durante 8 anos, a pessoa do casal que estiver pagando essa dívida não vai ter tranquilidade. E isso vai afetar inclusive a relação de vocês. Se eu pegar essa mesma dívida e eu conseguir dividir ela por um pagamento que seja o dobro, então eu dividi um compartilhado aqui para 46 meses e agora eu tenho uma divisão que vai durar 4 anos. Cara, 4 anos continua sendo muito, mas se vocês começam a trabalhar e pensando no financeiro dos dois, talvez vocês pensem em montar um negócio junto ou fazer uma atividade a mais que transforme, por exemplo, aqui, ó, vou voltar esses números que eu coloquei aqui, que transforme aqui esses 1.000 em 2.000 por mês. E aí já baixou para 2 anos. Então o horizonte de tempo ele diminui muito quando a gente trabalha em conjunto. É somatório de forças para você poder chegar num financeiro que é de um casal. Porque senão eu não estaria falando de financeiro de casal, estaria falando do financeiro da pessoa 1 e o financeiro da pessoa 2. Tá bom, pessoal? Eu acho que esse vídeo ficou bem grande.
Então, pelo que eu estou olhando aqui na ferramenta de gravação, deu mais de meia hora, mas eu acho que eu devo ter atendido o que foi solicitado com relação a essa visão minha com relação à visão de casal. Não tem fórmula mágica. Um casal ele chega a conclusões, ele chega a acordos, entrando em acordo. Vocês vão ter que conversar, o diálogo é muito importante, principalmente quando se fala de dinheiro. E deixo mais um convite aí para vocês, assistam as playlists de reflexão. Elas foram montadas até pensando num tom de empreendedorismo. A playlist de mercado financeiro, se você tem interesse em operar no mercado financeiro, até o John me pediu para fazer um vídeo sobre investimento inicial. Eu vou dar uma analisada, ver o que eu posso contribuir, talvez eu traga. Mas o importante é que você, acima de tudo, seja refletindo, seja colocando alguma coisa em prática. Essa frase aqui é muito importante, cara. Respeite os seus limites. Tá? Então, deixo mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreve no canal, marca o sininho de notificação para receber os vídeos, deixa joinha no vídeo, não gostou, gostou, vem cá, marca, não tem problema, não precisa gostar de todos os vídeos, vem cá, marca gostei, ou marca como não gostei, vem aqui, deixa comentário, deixa sugestão. Esse vídeo surgiu de uma sugestão e outros vídeos podem surgir de sugestões muito boas que são deixadas nos comentários. Tá bom? Um abração, pessoal, bom final de semana, um bom descanso e muita produtividade para vocês. Um abraço.